Vamos então dar início ao nosso estudo do livro Missionários da Luz. Nós estamos no capítulo 13, Reencarnação, falando sobre a reencarnação do Segismundo, com a ajuda do André Luiz, do Alexandre e de um grupo de espíritos amigos, espíritos construtores que ali estavam para auxiliar. E nós estamos aqui no exato momento em que a Raquel receberá o Segismundo, né, receberá esse espírito reencarnante junto a si. Né, ela acabou de ter um relacionamento sexual com o Adelino, que vai ser o pai do Segismundo, né? Então cria-se aquele campo vibratório. Nós estamos nos minutos após esse enlace material, carnal, mas agora observando do ponto de vista espiritual. Né? Então, o Alexandre até falou àqueles espíritos amigos que ali estavam para presenciar essa primeira ligação do Segismundo com o corpo físico. Ele pediu, inclusive, que ele recebesse as visitas desses irmãos, desses amigos, durante todo o período de gestação. Né? Nós sabemos que nas primeiras semanas é mais limitada essa visita. Né? Nós sabemos que, por ser mais delicado o trabalho dos construtores, eles limitam mais essas visitas. Né? Mas, após isso, após as primeiras semanas, durante todo o resto da gestação, será muito importante a presença e o carinho dos amigos espirituais, né? Parentes, amigos de outras encarnações, amigos que estão na vida espiritual. Né? Logo após, penetrávamos o aposento conjugal, onde o espetáculo íntimo era divinamente belo. No leito de madeira, em macios lençóis de linho, repousavam dois corpos, que a bênção do sono imobilizava. Mas ali mesmo, Adelina e Raquel nos esperavam em espírito, conscientes da grandeza da hora em curso. Né? Então, eles acabaram de ter um relacionamento sexual, a união dos gametas, né, masculino e feminino, como a ciência determina e a natureza expressa, né? Mas eles estavam em espírito ali já. O corpo adormeceu e eles estavam ali desprendidos já do corpo, conscientes da grandeza do momento. Tá? Porque são dois espíritos já conscientes, tanto a Raquel quanto a Adelino. A Raquel numa condição um pouco melhor do que a Adelino, mas ambos espíritos conscientes já, espíritos de luz. Assim como o Segismundo também, né? Que é um espírito de luz, já responsável por atividades, por todo um posto de socorro próximo à crosta, né? Crosta da Terra. Então, um espírito de uma condição boa, né? Embora ainda com as suas dificuldades naturais. Em despertando na esfera densa de luta e aprendizado, seus cérebros carnais não conseguiriam fixar a reminiscência perfeita daquela cena espiritual, em que se destacavam como principais protagonistas. Né? Quer dizer, os cérebros carnais, né? Tanto do Adelino quanto da Raquel, não conseguiriam lembrar, fixadas a reminiscência perfeita daquela cena espiritual. Talvez eles lembrassem de flashes, de imagens, né, fragmentadas aí, de um encontro com pessoas boas, com um local, né, repleto de pessoas amigas, tal. Mas eles não lembrariam com muita clareza, porque o cérebro físico não está estruturado para viver duas vidas simultaneamente, duas vidas paralelas com tamanha clareza. Nós não temos essa possibilidade ainda, né? A não ser pessoas excepcionais com condição também excepcional, né? Uma condição fora do normal, né?
acima do normal, tá? Contudo, o fato gravar-se-ia para sempre em sua memória eterna. Quer dizer, eles não poderiam relembrar materialmente, até o fim da vida, provavelmente eles nunca teriam a lembrança clara do que ocorreu nesse dia. Eles não têm a consciência material dessa ocorrência espiritual, né? Mas essa recordação ficaria para sempre na sua memória espiritual, na sua memória eterna, da individualidade. Tá? Tudo que a gente vive, pessoal, fica gravado em nós. E como se fossem várias câmeras nos filmando o tempo todo, onde nós formos, onde nós estivermos. E não somente isso, o sentimento, a nossa emoção, tudo fica registrado. E, inclusive, nós podemos ver no plano espiritual as imagens de tudo isso gravadas em nós mesmos. Isso é uma coisa muito interessante. Tá? Nós, enquanto espíritos que somos, nós não ficamos retidos no corpo, qual se estivéssemos numa coisa fechada, presos, enclausurados no corpo. Não. É como se o espírito se irradiasse além do corpo e, inclusive, ele absorvesse as recordações de tudo que nós vivemos de uma forma livre, absorvendo todo o contexto. Tá? Nós podemos nos ver nas nossas recordações. Olha que coisa interessante. Nas nossas recordações, nós podemos nos ver como se estivéssemos vendo um filme, como se fosse uma terceira pessoa que estivesse filmando a gente, vamos dizer assim. Não obstante, somos nós mesmos que estamos gravando tudo. Tá? Somos nós espíritos, como se fossem várias câmeras aí filmando, inclusive do ponto de vista espiritual. São informações que nós teremos também. Nós podemos ver as imagens do passado, inclusive sob o ponto de vista espiritual também. As influências que nós sofríamos na época, as presenças que ali estavam, nós poderemos ver as nossas recordações, inclusive sob esse ponto de vista, sob esse aspecto espiritual. Tá? Então, continuando aqui, os amigos invisíveis do lar, do Adelino e da Raquel, né, companheiros de nosso plano, haviam enchido a câmara de flores de luz. Né? Então, os amigos espirituais de ambos, né, do Segismundo, do Adelino, da Raquel, os amigos da família ali, eles haviam enchido o ambiente do quarto deles ali de flores de luz. Né? Aquele quarto deles ficou repleto de flores de luz. Deve ser um quadro bem bonito de se ver, né? Uma situação assim muito bonita. Nós sabemos que as flores no plano espiritual, essas flores luminosas, né, elas retêm luz. Então é uma cores que a gente não conhece aqui. Aromas, né, perfumes também para nós desconhecidos. Nós não lembramos, né? Então, espiritualmente era assim que estava ali o ambiente, né? Isso é interessante, porque essas influências espirituais positivas, essas flores, essa vibração, essa alegria, esse júbilo espiritual, ele pode não ser lembrado do ponto de vista espiritual. Ele pode não ser lembrado conscientemente na matéria. Mas mesmo na matéria, nós podemos lembrar da sensação que tivemos naquela época. Então, vai ficar gravado em cada um de nós, conforme a sensibilidade de cada um de nós, ficará gravado aquele momento com uma recordação que está impregnada de emoções, de sentimentos, de uma sensação muito diferente. Que um pouquinho de sensibilidade que a pessoa tem, ela vai perceber. Tá? Ela vai perceber
que naquela época, pode lembrar até com saudade, olha, aquela época, aquele dia, senti uma sensação tão diferente, senti um bem-estar, uma alegria, que eu não sabia de onde vinha, uma coisa, parece que eu estava flutuando, parece que eu estava, né, num outro mundo, sem problemas nenhum, tal. Então, eles não veem e não têm consciência do fato espiritual. Mas todos nós também, de alguma forma, reagimos positivamente a esses fatos espirituais através da sensação, da impressão que nós temos desses momentos, que vão ficar gravados em nós também, né? Desde a meia-noite, haviam obtido permissão para ingressar no futuro berço de Segismundo, com o amoroso propósito de adornar-lhe os caminhos do recomeço. Então, desde a meia-noite, né, provavelmente eles tiveram um relacionamento sexual antes disso, né, adormeceram e tal, e foi permitido que a partir então da meia-noite, gente, não tem nada a ver essa questão da meia-noite, por ser meia-noite, não tem nada de místico aqui, de fantasmagórico, né, não tem nada a ver, tá? A partir da meia-noite, porque provavelmente os dois já haviam tido aquele momento mais íntimo, que os espíritos respeitam, a privacidade, né? Então, a partir daquele horário, eles adentraram o ambiente do casal, onde seria ali o futuro berço também do Segismundo, né? Com o amoroso propósito de adornar-lhe os caminhos do recomeço, de colocar adornos, né? Talvez objetos, flores, né? Como o André Luiz falou aqui, o ambiente estava repleto de flores, de luz, né? Então, os amigos iam lá colocando esses adornos para adornar os caminhos do recomeço do Segismundo, do recomeço dele. Então, para que o recomeço seja pleno de alegrias, pleno de confiança, pleno de fé, de amizade, de beleza. É muito importante isso, pessoal. A presença dos amigos, o carinho dos amigos, né? É muito importante isso. Porque reencarnar não é fácil, né? Principalmente para o espírito que já vive uma condição melhor no plano espiritual. Para ele não é fácil, porque abandonar a condição de adulto, voltar a ser criança, né? Colocar-se novamente, confiantemente na mão dos pais, ele que já era um espírito maduro, um espírito vivido, né? Aí tem que se colocar de novo, né, sob os cuidados de outros. Não é fácil, mas é necessário. Mais de 100 amigos se reuniam ali, prestando-lhe afetuosa homenagem. Olha que bonito. Mais de 100 amigos. Então não era uma festinha qualquer não, né? Era uma festona, era uma festança. Era uma alegria, um júbilo, né? Realmente compartilhado com muitas pessoas, provavelmente muitas que foram auxiliadas por ele, ou que o auxiliaram durante sua vida no plano espiritual, ou amigos de trabalho, né? Estavam ali prestando-lhe afetuosa homenagem. Assim como nós costumamos fazer muito mais isso quando a pessoa vai para o plano espiritual, né? Quando ela desencarna aqui na Terra, né? É mais difícil nós vemos centenas de pessoas se reunirem para alguém que vem do plano espiritual. Né? Embora é engraçado, né? Porque seria um momento de alegria para nós aqui, né? E nós vemos que não é assim tão, né, tão comemorado assim, né? Não se reúne tanta gente para esse nascimento, né? Agora, no caso da morte, aqui na matéria, aí geralmente se reúnem, né, centenas, dependendo das pessoas, se forem menos conhecidas, mais conhecidas, dezenas ou centenas de pessoas, né, dependendo do caso.
Então vamos lá. Alexandre caminhou à nossa frente, cumprimentando carinhosamente o casal, temporariamente desligado dos veículos físicos. Né? Mas o Alexandre, que era um dos espíritos ali de melhor condição, se não for realmente de melhor condição, né? Juntamente com o Herculano, que é o que vai cuidar de mais perto, né? do Segismundo, né? Então o Alexandre ele cumprimentou carinhosamente o casal, o Adelino e a Raquel, que estavam temporariamente desligados do corpo físico, logicamente ligados pelo fio, o fio prateado, né? Que liga o espírito ao corpo enquanto se está reencarnado ainda, né? Em seguida, com a melhor harmonia, os presentes passaram as saudações, enchendo de conforto celeste o coração dos cônjuges esperançosos. Então, não só o Segismundo recebia as homenagens, quanto o próprio casal que ali estava ouviu essas homenagens, né? Essas saudações, o carinho, o abraço, né? Fraternal dessas centenas de pessoas. Algumas conhecidas de um, outras conhecidas de outro, outros dos três, como o caso do Alexandre, que ali estava, que conhecia os três, né, era amigo dos três. Então, o quadro era lindo e comovedor. Duas entidades ao meu lado comentavam fraternalmente. Né, quer dizer, duas pessoas que ali estavam, amigas também ali, comentavam, o André Luiz ficou ouvindo, né? É sempre penoso voltar à carne, depois de havermos conhecido as regiões de luz divina. Tá vendo? Ó? Os espíritos comentando, olha, é sempre penoso voltar à carne depois de conhecer as regiões de luz divina. Gente, como deve ser maravilhoso, né? É lógico que não é bom nem a gente ter muito contato, né? Os espíritos até cuidam para que nós não tenhamos experiências muito fortes enquanto nós estamos encarnados, porque talvez nós não quiséssemos voltar mais, porque o contraste seria tão grande, então as alegrias seriam tão diferentes daqui da Terra, sensação de leveza, bem-estar, que talvez nós não quiséssemos voltar, ou voltássemos mais amargurados, deprimidos, né? Então, os espíritos são muito cuidadosos com isso também. Quando eles percebem que a gente está ficando muito tempo numa certa região que é mais elevada, de uma luz maior, e que poderia nos trazer algum problema, eles já nos trazem de volta para a carne, para que a gente também não oscile muito no sentido positivo, mas porque a gente não tem uma oscilação muito grande emocional. Porque tantas oscilações para o bem quanto para o mal, para a alegria quanto para o sofrimento, essas oscilações elas podem se transformar em algo perigoso para nós. Tá? Então eles são cuidadosos com isso também. Né? Então, vamos ver daqui onde é que nós paramos, né? Então uma entidade comentava com a outra aqui, o André Luiz estava ouvindo, né? É sempre penoso voltar à carne depois de havermos conhecido as regiões de divina luz. Entretanto, é tão sagrado o amor cristão que mesmo em tal circunstância sublime, sublime é a felicidade daqueles que o praticam. Né? Quer dizer, se é difícil voltar à carne após ter esse contato tão bonito, né, com a vida espiritual, mesmo assim é sagrado o amor cristão, que em tais circunstâncias, mesmo em tal circunstância, né, é sublime a felicidade daqueles que praticam o amor cristão. É sublime voltar à carne, é sublime esse momento que eles estão vivendo, a ajuda dos espíritos amigos, a ajuda do Alexandre, né, a boa vontade do Segismundo em voltar à carne, né, a boa vontade do Adelino e da Raquel de receberem o Segismundo na sua casa, na sua família.
Tudo isso é sublime, né? Por ser uma expressão do amor cristão. Né? Sim, respondeu a outra pessoa, né? Segismundo tem lutado muito pela redenção e nessa luta vem sendo um servo devotado de todos nós. Bem merece as alegrias desta hora. Então Segismundo, na encarnação passada, ele assassinou Adelino. Por isso que o Adelino não queria recebê-lo na sua casa. Tiveram que conversar com o Adelino, né? Relembrar a importância da fraternidade e tal, né? Para dar sequência na programação que todos realizaram, a Raquel, Adelino, Segismundo, né? Mas é um espírito que no plano espiritual conquistou muitas amizades, se esforçou enormemente, com devotamento a várias entidades, né? Algumas delas aí participando desta festividade. Então, veja como que nós, de uma situação ruim, nós podemos converter numa situação boa. Né? Podemos até ter praticado atos muito negativos na existência passada, ou nas existências passadas, né? Mas nessa vida podemos ser vitoriosos. Podemos ser vitoriosos. Podemos contar com a ajuda de amigos. Vamos lidar com desafios, vamos lidar com contrariedades, com dores, conforme a lei de ação e reação, mas podemos vencer, né? Só depende de nós aproveitarmos os recursos que nós dispomos, né? A esse tempo observei que a entidade convidada a guardar o reencarnante se mantinha a pequena distância de Raquel, entre os espíritos construtores. Então ele observou que a entidade convidada a guardar o reencarnante. Então, uma das entidades dos espíritos construtores ali ficou designada para cuidar ali a certa distância, a pequena distância de Raquel entre os espíritos construtores. Tá? A entidade que foi convidada a guardar era a mãezinha da Raquel, né? A mãezinha dela, ela iria entregar a Raquel, né? Foi ela que foi designada, era a mãezinha dela que estava ali um pouco mais afastada, ali segurando o Segismundo. O Segismundo estava numa forma reduzida, miniaturizada, tá? Se vocês se lembrarem, ele estava já preparado perispiritualmente, ele já havia deixado os fluidos que pertenciam ao plano espiritual no plano espiritual. Estava ali numa forma reduzida para fundir-se perispiritualmente com a Raquel, para que se iniciasse então a reencarnação. Então, continuando, refletia sobre esse fato, quando alguém me tocou levemente, despertando minha atenção. Era Alexandre, que sorria paternalmente, elucidando-me. Deixemos os nossos amigos por alguns minutos no suave contentamento das expansões afetivas. Iniciaremos o trabalho no momento oportuno. Tá? Então, ficaram ali, né, os amigos, familiares ali, rejubilando com todos no plano espiritual, né, e eles iniciariam o trabalho da ligação no momento oportuno. Né. Perplexo diante dos fatos novos para mim, eu não acomodara o raciocínio em face dos múltiplos problemas daquela noite. Por isso mesmo, alucinantes interrogações vagueavam-me no cérebro. O orientador percebeu meu estado d'alma e talvez por esse motivo deu-me a impressão de mais paciente. Quer dizer que o Alexandre, ele percebia que era muita novidade para o André Luiz, né? Ele percebia que estaria gerando muitas interrogações nele, aquele momento que eles estavam vivendo. Por isso o Alexandre se mostrava mais paciente ainda
com o André Luiz, né? O André Luiz percebeu isso, né? Valendo-me daquele instante, indiquei Segismundo recolhido nos braços acolhedores que o guardavam e perguntei: nosso irmão reencarnante apresentar-se-á mais tarde entre os homens, tal qual vivia entre nós? Já que as suas instruções se baseiam na forma perispiritual, pré-existente, terá ele a mesma altura, bem como as mesmas expressões que o caracterizavam em nossa esfera? Quer dizer, o André ali está perguntando, olha, né, uma das interrogações que ele tinha, né? Ele vai se apresentar com a aparência dele, tamanho, as feições dele. Como é que serão essas características dele? Já que as suas instruções se baseiam na forma perispiritual pré-existente. Quer dizer, já que muito do que vai se construir no corpo físico futuro tem a ver com os campos do perispírito, com a influência do perispírito, com a forma perispiritual pré-existente, né, o perispírito. Ele vai ter a mesma altura, a mesma expressão que o caracterizava na esfera espiritual? Alexandre respondeu sem titubear. Raciocínio devagar, André. Falamos da forma pré-existente nela, significando o modelo de configuração típica, ou mais propriamente, o uniforme humano. Tá? Então, olha só, quando o Alexandre fala em forma perispiritual pré-existente, ele está se referindo à forma típica humana, a anatomia humana, que segue padrões que estão evoluindo, que estão mudando, mas segue um determinado padrão constante, né, com mudanças pequenas que vão ocorrendo ao longo dos séculos, dos milênios, né, dos milhões de anos, dos milhares de anos, tá? Ok. Então, a princípio, ele está falando dessa configuração típica, desse uniforme humano, tá, que nós temos. Então, o responsável por isso é a forma perispiritual pré-existente. Ela traz, né, todos os contornos, toda a conformação humana, as características, e inconscientemente, automaticamente, nós vamos plasmar os campos morfogenéticos, os campos do perispírito, eletromagnéticos do perispírito, eles vão ajudar, eles vão orientar a construção dessa forma humana. Tá? Então isso é uma questão. Né? Aí o Alexandre continua dizendo, os contornos, as minúcias anatômicas vão desenvolver-se de acordo com os princípios de equilíbrio e com a lei da hereditariedade. Tá? Então olha lá, os contornos, as minúcias anatômicas, os detalhes e tal, vão se dar conforme os princípios de equilíbrio, tá? Conforme a física do nosso corpo, né? Conforme as nossas necessidades, em termos físicos, biológicos, né? Conforme a lei da hereditariedade. Tá? Então, vamos lá, vamos continuando. Então não dá para a gente negar a hereditariedade. A hereditariedade é importantíssima nessa estruturação do corpo. Né? Aí continua. A forma física futura de nosso amigo Segismundo dependerá dos cromossomos paternos e maternos. Tá? Então olha lá, já é a junção desses dois cromossomos aí, do pai e da mãe. Das características da população genética de onde provém o pai, das características da população genética de onde provém a mãe, da mistura desses dois, né? Então isso é uma coisa, tá? Adicione, porém, a esse fator primordial a influência dos moldes mentais de Raquel.
Tá? Então vamos adicionar a questão genética do Adelino e da Raquel, adiciona aí a forma, o molde mental da Raquel. O molde mental da Raquel, quer dizer, o que ela imagina, o que ela plasma dentro dela, aquele molde mental que ela vai criando, que ela vai imaginando. Olha a importância da imaginação, pessoal. Olha a importância da criatividade, a importância do pensamento, o poder mental que nós temos de plasmar o pensamento na própria matéria, né? Moldar a matéria conforme o pensamento. Não de forma absoluta, mas de forma relativa nós influenciamos também. Tá? Então, vamos adicionar mais também esse fator, o molde mental da Raquel. Tá? Aí, mais um terceiro fator, a atuação do próprio interessado. Aí, veja bem, o próprio Segismundo, ele participa também. O molde mental dele, o pensamento dele, ele que vai ajudando, imaginando o seu corpo futuro. Tá? Ele também é uma peça importantíssima aí. Tá? Assim também, o concurso dos espíritos construtores, que agirão como funcionários da natureza divina, invisíveis ao olhar terrestre. Tá? Então, mais um fator. Mas olha quanta coisa aqui. A nossa aparência está em função de tantos fatores, né? Então, a nossa... Vamos enumerar aqui algumas coisas, só para a gente não perder de vista. Olha lá. Então vamos lá. A nossa forma perispiritual pré-existente, o nosso perispírito, é um fator. A genética, com a junção do material do Adelino e da Raquel, é um segundo fator. Tá? O molde mental da Raquel. O molde mental, a influência mental do próprio Segismundo, do próprio reencarnante. Tá? A participação dos espíritos construtores, que eles também são forças atuantes, com o seu pensamento, com a sua sabedoria, com a sua vontade, eles também estão influenciando. Eles também estão participando da construção desse corpo, o resultado final, eles também serão responsáveis, eles também participarão desse resultado final. Né? E mais um fator. Mais um fator. O auxílio afetuoso das entidades amigas, que visitarão constantemente o reencarnante nos meses de formação do novo corpo. E poderá, quer dizer, vamos dar uma paradinha, quer dizer, os amigos, todos aqueles que vão estar visitando, colaborando, eles também vão influenciar. Porque são forças atuantes, eles pensam, eles irradiam, eles imaginam também, eles vão colaborar para a forma, como ela vai se apresentar. Tá? Olha quantos fatores, né? Então, aí o Alexandre diz assim, e você poderá fazer uma ideia do que vem a ser o templo físico que ele possuirá, por algum tempo, como dádiva da superior autoridade de Deus, a fim de que se valha da bendita oportunidade de redenção do passado e iluminação para o futuro, no tempo e no espaço. Então, pegando todos esses fatores, e aí você vai poder ter uma ideia. Então, é uma equação aí que nós temos esses vários fatores influenciando para o resultado final, para o produto final, que é o como será a aparência do Segismundo na Terra. A altura dele, as feições, as características físicas, da forma, elas estão em função de todos esses fatores aí. Tá? Certo? Aí o Alexandre diz assim, alguns fisiologistas da crosta concordam em asseverar que a vida humana é uma resultante de conflitos biológicos, esquecidos de que,
Muitas vezes o conflito aparente das forças orgânicas não é senão a prática avançada da lei de cooperação espiritual. Né? Quer dizer, esses vários fatores, né, que vão estar se misturando, né, e influenciando, eles são fatores da própria lei de cooperação espiritual. Né? Então, são as potências da natureza. Nós somos potência da natureza. O espírito também é potência da natureza. Né? E nós nos influenciamos mutuamente. Né? Então, continuando. Segismundo terá então, insistir, uma forma física eventual, imprecisa, por enquanto, ao nosso conhecimento? Né? Quer dizer, o André Luiz, ele questionou, então, mas peraí, então o Segismundo ele não tem uma forma física determinada para nós espíritos que estamos aqui participando desse processo de reencarnação, nós não temos como prever, então, como será a forma do Segismundo? Né? O instrutor esclareceu sem demora: se estivéssemos diretamente ligados ao caso dele, estaríamos de posse de todas as informações referentes ao porvir, nesse particular. Mas a nossa colaboração neste acontecimento é transitória e sem maior significação no tempo. Tá? Então, olha só, mesmo com todos esses fatores, se eles estivessem mais intimamente ligados ao caso do Segismundo, em todas as minúcias, em todos os detalhes, eles teriam todas as informações referentes ao futuro. Talvez as probabilidades, né? Eles teriam acesso a todas essas probabilidades e do como seria a forma futura do Segismundo, né? Mas a atuação deles é uma atuação passageira, eles estão ali a pedido do Herculano apenas para auxiliar numa dificuldade que houve, que foi a dificuldade do Adelina, que não estava querendo receber o Segismundo na sua casa, né? Então eles resolveram isso, estão ainda colaborando porque são afeiçoados do casal, né? Aliás, das três pessoas, né? Os orientadores de Segismundo, continuou Alexandre, porém, nas esferas mais altas, guardam o programa traçado para o bem do reencarnante. Note que me refiro ao bem e não ao destino. Então eles guardam o programa referente ao bem para o Segismundo, para o reencarnante. Aí ele acrescenta, né? Olha, note que me refiro ao bem e não ao destino dele. Porque falar em destino previamente fixado, né, nós estaríamos falando de um determinismo muito grande. Nós sabemos que não há esse determinismo, né, tão amplo aí. Né? Nós sabemos que há espaço sempre para o livre-arbítrio. Então, determinismo e livre-arbítrio, eles têm que andar juntos. É lógico que algumas coisas são determinadas, são previstas, são programadas, mas ainda há grande margem para a atuação no presente, para o exercício do nosso livre-arbítrio, para as mudanças de curso. A programação dos espíritas não é uma programação fatal, determinística. Nós podemos alterar sempre as nossas programações, para melhor e para pior. Não é? Então, todas as programações que foram feitas para o bem do Segismundo, não como um destino dele, né? Não como um destino que vai ter que se cumprir exatamente, não é bem assim. Sempre tem espaço para o livre-arbítrio, né? E a lei é flexível, Tá? Nós é que achamos que tudo é muito rígido, mas a lei é muito flexível, né? Ela permite certa flexibilidade. Certo? Muita gente confunde plano construtivo com fatalismo, diz o Alexandre aqui. Olha, muita gente confunde plano construtivo, quer dizer, um planejamento construtivo, aquilo que é
o melhor para nós, vamos planejar então em vista desse objetivo. Mas muita gente confunde isso com fatalismo. Tudo já está previsto, é isso que vai ocorrer? Não necessariamente. Tá? O próprio Segismundo e o nosso irmão Herculano estão de posse dos informes a que nos reportamos, porque ninguém penetra num educandário para estágio mais ou menos longo sem finalidade específica e sem conhecimento dos estatutos a que deve obedecer. Tá? Então o Segismundo, tanto quanto o Herculano, estão de posse das informações, né? Como é que ele vai ser, qual é a programação dele na Terra, eles têm essas informações. Tá? Quer dizer que o futuro já está determinado? Não. O futuro, a vivência, o futuro será construído conforme as escolhas que o Segismundo vai fazendo no presente. Conforme as atuações dele em cada dia de vida. É um tijolinho que ele está construindo. Né? Em cada dia de existência, é um passo a mais. São escolhas que ele faz, são decisões que ele toma, boas ou ruins. Tá? Então, o plano executivo, a execução daqueles projetos, daqueles programas que ele fez no plano espiritual, serão executados dia após dia. Né? Então, não é uma coisa fatal. E como ele vai executar isso? E se vai executar? Ou se vai recuar diante de algumas situações, aí só o tempo é que vai dizer. Tá? Nós tínhamos que perguntar o mesmo com relação a nós. Né? Será que nós estamos cumprindo exatamente aquilo que planejamos? Estamos fazendo alterações, mudanças, às vezes até drásticas na nossa vida? Como que será? Né? Como será que está o nosso projeto lá, nosso programa reencarnatório e aquilo que estamos fazendo aqui na Terra? Ninguém é compelido, ninguém é obrigado a fazer nada. Mas existe aquilo que foi uma orientação, um planejamento que foi feito para o nosso bem. Tá? Para o nosso bem. Agora, se nós vamos aceitar esse bem e materializá-lo em escolhas corretas, atitudes corretas, aí é uma decisão sempre nossa. Né? Muito bem, vamos dar uma paradinha aqui, aí semana que vem a gente continua então, né? Semana que vem a gente analisa um pouquinho mais, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus, muita paz.